Irmãos queridos, estou com a voz aqui não muito boa hoje, por conta de uma vigília pentecostal na minha igreja. Tinha uns vasos lá do fogo pentecostal orando, e eu meio que me deixei levar na onda pentecostal, perdi a voz. Uma reunião magnífica, porque nós começamos às 8, fomos até meia-noite, sem intervalo, uma oração após a outra, numa noite extraordinária, de sexta-feira agora para sábado. E então ainda estou sob o efeito da vigília, graças a Deus, não apenas nas cordas vocais, mas sobretudo no coração bem aquecido, desejoso de servir a Jesus, mais intensamente do que jamais vivi em toda a minha vida. O texto para o qual gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, 16 e 17, que dizem assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Irmãos queridos, o Senhor Jesus está a poucas horas da sua morte, e demonstra, nessa madrugada de quinta para sexta, uma profunda preocupação com esses homens e mulheres do versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador. Ele está para partir, depois de 3 anos de vida intensa com esses discípulos, aos quais Ele os levou a amarem o seu Salvador, e por amor ao seu Salvador, encarnarem a vida de Cristo. Essa passagem revela a preocupação de Cristo com esse povo, porque essa gente lhe é preciosa. Pense nisso. Nesse exato momento, nesse planeta, há pessoas que amam a Cristo, e por amor a Cristo, desejosas de guardar os seus mandamentos. Irmãos, Jesus é desesperado de amor por essas pessoas. Elas são excelentes aos seus olhos. Elas lhe são amáveis. E é o que eu gostaria de dizer para este grupo que está envolvido com o trabalho apresentado pelo irmão Estevão. Cristãos, membros da Igreja Betânia, que por amor a Cristo, identificam na mensagem de Cristo a missão ao pobre, e por isso estão oferecendo suas vidas para cuidar dos despossuídos. Eu tenho para lhes dizer, o que eu tenho para lhes dizer é que, embora o Criador ame a todos os seres humanos com amor benevolente, no que tange a vocês, Ele os ama com amor complacente.
O amor benevolente é aquela manifestação do amor de Deus que o leva a tratar com bondade todas as criaturas. O que caracteriza o amor complacente é o elemento de deleite. Cristo vê o seu DNA na vida de um ser humano e nele se deleitar. Portanto, essa passagem fala sobre a menina dos olhos de Deus. Os cristãos, eles amam a Cristo, eles veem excelência em Cristo, eles têm Cristo como amável, fizeram de Cristo a porção da sua vida, sua pérola de grande valor, o tesouro oculto achado no campo. Por isso eles fixaram os seus afetos em Cristo e têm como maior ambição de suas vidas viver para a glória de Cristo. Repito, esse povo é muito precioso para Cristo. Por isso nós o encontramos aqui nessa despedida, fazendo essas duas declarações absolutamente encantadoras. Uma que se encontra no verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. E em conexão a isso, ele declara no verso 18, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Não está falando sobre a humanidade, está falando sobre os cristãos. Não está falando sobre os membros de uma instituição evangélica. Ele está falando sobre membros de uma instituição evangélica que se converteram e que demonstram a autenticidade da sua conversão mediante o amor por Cristo e a encarnação da mensagem de Cristo. Só que há um elemento em conexão a tudo isso. Essa gente é mais do que preciosa. Trata-se de homens e mulheres chamados para viver uma vida que não é nada fácil. A interpretação que eu faço desse versículo é a seguinte: eu sei que eu estou fazendo uma covardia com vocês. Eu os levei a me amarem, nesses últimos 3 anos, eu lutei por conquistar a afeição de vocês. Vocês foram levados a me amar. Haverão de, nos próximos anos, me amar mais ardentemente ainda. E porque vocês me amam, vocês têm interesse em submeter suas vidas à minha visão de mundo. E eu sei que eu os estou enviando como ovelhas para o matadouro. Irmãos, parem para pensar, entendam o que eu estou lhes dizendo, na maldade que Cristo está fazendo com esses homens. Ele está dizendo a seguinte coisa: eu os cativei, eu os fascinei, ou os levei a sentirem fascínio por mim, eu os convenci
que a vida regida pelo Evangelho corresponde ao exato propósito de Deus para a vida dos seres humanos? Vocês creram nisso, estão orando para viverem no espírito dessa mensagem, e o que lhes aguarda é perseguição, calúnia, angústia. Vocês serão objeto de contradição, a escória do mundo. Esses princípios produzirão efeitos inevitáveis. Vocês serão odiados pelos de sua própria casa. Pai se levantará contra filho. Filho se levantará contra pai. Marido se levantará contra mulher. Mulher se levantará contra marido. A observância desses princípios fará com que vocês percam o emprego. Vocês aprenderão o que significa ser perseguido por causa da justiça. Irmãos, usando o português da rua, é pedreira ter a vida regulada pelo Evangelho num mundo como esse. Eu não estou dizendo que se você absorver a cultura evangélica presente nas igrejas do nosso país, você terá problema com o seu cristianismo. O que eu estou dizendo é que se você levar a sério o Evangelho, tribulações e angústias o aguardam. Não há como viver piedosamente em Cristo Jesus sem ser perseguido. Essa fé vai fazer terríveis maldades com você. Ela o levará a correr risco de morte. Você será forçado a se levantar contra os poderosos da terra, a confrontá-los. Pense, por exemplo, numa pessoa que, em razão do contato com Cristo, passou a ter fome e sede de justiça. O contato com Cristo fez com que esta pessoa sofresse uma alteração nas suas entranhas. Fome e sede de justiça. Passou, portanto, a ser o movimento natural do seu espírito. Essa pessoa olha para o mundo e quer cada ser humano recebendo aquilo que lhe é devido. E como diz John Stott, essa pessoa será tomada de ódio. A real santidade de vida vem sempre acompanhada de muita revolta. Ódio pela injustiça social, ódio pela desigualdade, ódio pelo abuso de autoridade, ódio pela tortura. Essa pessoa terá muita raiva ao tomar conhecimento do que se passa no sistema prisional. E é claro que afeições tão santas e poderosas como essa, presentes no espírito de um homem, de uma mulher, os levará inevitavelmente a muitos conflitos com o sistema. Enquanto o Senhor Jesus esteve com seus discípulos, Ele pôde nesses embates consolá-los, encorajá-los, enxugar suas lágrimas,
celebrar vitórias com eles, ajudá-los a interpretar a resistência dos seres humanos ao Evangelho. Como explicar pessoas fazerem pouco caso de algo tão lindo? Só que aqui ele está para partir. Veja só, preste atenção. Deixando para trás um povo que lhe é caro, e um povo que haverá de pagar um preço altíssimo. Por ter sido chamado por Cristo para encarnar os ideais do amor no mundo de ódio. A maravilha, o que nos consola, contudo, é saber que não estamos sós. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na preservação do nosso ser. O mesmo Deus que nos chama para tomar a cruz, ir após o seu único Filho, o mesmo Cristo que diz: vinde após mim e morra, o mesmo Espírito que semeia no seu coração os sonhos da justiça, estão empenhados na sua proteção, de modo que em meio às batalhas da vida você não perca o ser e cumpra o propósito de Deus para a sua existência. Essa passagem, em primeiro lugar, nos revela o amor do Filho. O amor que o Filho tem por esses que o amam e guardam os seus mandamentos. Gente, pense nessa pessoa. É comovente. Pense em um ser humano que nesse momento arde de amor por Jesus e que se permite ler a Bíblia contra os seus interesses pessoais, que se deixa golpear pela Bíblia, que por amar a Cristo não tenta domesticá-lo. Gente, essa gente, olha, é gente digna de diante delas, ou diante dela, nos curvarmos e lavarmos os seus pés. São os nossos irmãos, são os que aliviam os nossos fardos. Eles estão morrendo para que outros vivam. Por isso, essa passagem revela o amor da Trindade por esse povo. Em primeiro lugar, observamos o amor do Filho, ao oferecer à igreja um objeto de amor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Os mandamentos representam risco de perda de status, desemprego, perseguição, morte. Mas são vividos na força do amor que desneurotiza, que torna o comportamento inevitável e espontâneo. Isso não é amor? Isso aqui é diferente de morrer pela república, de dar a vida pela democracia, ou por uma ideologia que você julgue, que forjará sociedades fraternas, livres, igualitárias, sonhos lindos, cativantes, mas que não se comparam ao sentimento que move um homem e uma mulher que se afeiçoaram por Cristo e que saíram pelo mundo para glorificar Jesus Cristo. Então é graça
termos o que amar. Um objeto de adoração que não cansa, que encanta, que envolve a nossa vida por inteiro. Como também é amor termos um referencial, e que referencial? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, que significa imitá-lo. Imitar a Cristo significa imitar alguém cuja biografia aponta para uma trajetória de vida simétrica. Não há deformidades no caráter de Cristo. Você o encontra pelas madrugadas buscando ao Pai nos montes. Você o encontra também nos vales, tocando literalmente nos leprosos. Você o encontra dizendo: dai a César o que é de César, mas o encontra chamando Herodes de raposa, ensinando os seus discípulos a não prestarem apoio político incondicional a ninguém. Você o encontra multiplicando pães e dizendo: essa gente vai desmaiar no caminho de fome. Mas você o encontra virando-se para alguns discípulos e dizendo: vocês estão me seguindo por causa do pão. Lutem pela comida que não perece, a qual subsiste para a vida eterna. Isso é amor. Termos uma referência tão bela, que serve de paradigma moral para você e para mim. Sem mencionar a sua morte, o seu sacrifício. Qual a importância do sacrifício? Ele purifica as nossas boas obras, que são sempre uma mescla de amor por Jesus e interesse pessoal. E esse seu sacrifício, como diz Santo Agostinho, permite que na eternidade Deus coroe os seus próprios dons em nós, porque isso é o galardão para Agostinho, é Deus coroar os seus dons na sua e na minha vida, e aceitar as nossas boas obras pela fé, por considerá-las como tais em razão dessas obras virem acompanhadas do selo, do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do Cordeiro que põe incenso na nossa oração, como diz o livro de Apocalipse, e faz com que a nossa súplica seja recebida por Deus como perfume de aroma agradável, santo. Essa passagem nos revela o amor do Pai. Em primeiro lugar, o texto nos fala do Pai que ouve a oração do seu filho. Me lembro de um comentário do saudosíssimo Antônio Elias, nosso reverendo Antônio Elias, dizendo que o Pai sempre ouve a oração do Filho. E o texto aqui nos apresenta o Senhor Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Gente, eu não tenho envergadura espiritual para ajudar a igreja nessa noite, e aqui na falsa modéstia, a entender o que significa meu Pai. Que coisa comovente. O Pai e o Filho conversando. E qual é o tema dessa conversa? Sua vida. O Pai e o Filho conversando sobre você. Pense nesse diálogo. Pai, o Senhor os predestinou para mim.
os entregou para mim e pediu que por eles eu desse a minha vida, são seu povo. O Senhor me enviou, Pai, para lhes comunicar a verdade. E pelo teu Espírito compreenderam a verdade, viram excelência na verdade e tomaram a decisão de viver na força da verdade. Pai, isso lhes trará problemas. Portanto, Pai, envia o Consolador. Olha para essa noite de depressão, de tristeza. Eles estão dizendo, Pai, que falta-lhes recursos para fazer a sua obra, que o dinheiro é escasso, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, eles estão se sentindo sós, estão experimentando medo, abandono, Pai. Batiza-os com o Espírito Santo, encoraja-os, renova a sua visão. Pai, eles não são compreendidos pelos de sua própria casa, eles não têm interlocução, Pai, eles estão sendo vistos como excêntricos, como quem perdeu o juízo, são perseguidos pelos de fora e pelos de dentro. Pai, batiza-os com o Espírito Santo. É o que o texto diz. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Dará não para uma instituição, mas para João, Maria, para Pedro e Isabel, para Antônio e Josué. Quem são esses? Com santo temor eu digo, pessoas que Jesus Cristo lançou na fogueira. Que pediu para que elas fossem pacificadoras no mundo que inconscientemente deseja a morte. E o Pai é apresentado aqui como aquele que concede o Filho e o Espírito. E enviou o Espírito para fazer propiciação pelos nossos pecados. E o Espírito para interceder por nós, a fim de que não nos tornássemos apenas homens e mulheres perdoados, mas também homens e mulheres formosos. Agora, essa passagem é de uma forma toda especial, usando a terminologia da teologia sistemática pneumatológica. O capítulo 14 é pneumatologia pura, é a doutrina do Espírito Santo sendo proclamada com absoluta clareza. E como essa passagem revela o amor do Espírito Santo. Primeiro, ele é apresentado como o que leva a cabo o ministério de consolação de Cristo. Olha o que o texto diz, é poesia pura. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Problema, luta, calvário. Ele está falando aqui para homens cuja maioria sofreu morte violenta. Com exceção de Judas, que aqui já tinha saído noite adentro para trair o Senhor Jesus com um beijo. E João, que morreu de morte natural. Todos os demais, segundo a história extra-bíblica, foram martirizados por amor a Cristo. Por isso, no verso 16, encontramos essa declaração extraordinária. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador. Alguém que estará presente no seio da igreja
substituindo a Cristo. Gente, meu Pai, nós estamos aqui diante de um princípio de interpretação da Bíblia. Nós temos que ler as Escrituras à luz dessa declaração, que Jesus Cristo é o Consolador e que o Espírito Santo é o outro Consolador. Ou seja, irmãos, o que nós vemos aqui é um Deus empenhado na nossa felicidade. É o Deus do encorajamento. É o Deus que, por isso, declara na sua palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Estou me dirigindo agora profeticamente aos que estão na ponta, que estão pagando o preço de serem cristãos, seja no campo missionário, no exercício da sua atividade profissional, na luta pela justiça nas ruas, nos palácios. Ouça o Espírito Santo ali dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Espírito Santo, veja só, é o Consolador que nos consolará até o nosso dia final. O texto diz, vejam só, a fim de que esteja com vocês para sempre. E isso precisa estar na nossa mente, viu, Zé Dilson? No campo missionário. A provisão é eterna e excede há muito as nossas demandas espirituais. O Consolador vai estar conosco para sempre. De um lado, a perseguição implacável, e a que mais dói, a levada a cabo pelos de dentro, porque historicamente os maiores adversários do Evangelho sempre foram membros de instituições chamadas de cristãs. Mas essa passagem declara que o Espírito não se apartará jamais da sua e da minha vida. Jamais faltará provisão. Jamais faltará graça. Irmãos amados, tenho que testemunhar que essa tem sido a minha experiência diária no Rio de Janeiro. Se por um lado eu sou levado a dizer: o Senhor não me dá dinheiro, eu poderia estar fazendo muito mais se tivesse um pouco mais de recursos. Sinto-me só, carente de solidariedade, de gente ao lado, que entende que nós estamos vivendo num momento da história desse país que a igreja perdeu a sua credibilidade perante a opinião pública e que, portanto, carece de obras tais que levem o povo brasileiro a voltar a ouvir o que a igreja tem a dizer. Mas se em meio a essas murmurações ingratas que me assomam, que muitas vezes são verbalizadas por mim quando estou dirigindo meu carro voltando do Rio,
que eu tenho a lhes testemunhar é que esse Deus é fidelíssimo aos que o servem. Jamais me senti só, jamais deixei de contar com a sua provisão. E nas horas que eu vi a loucura se aproximando, a depressão batendo a porta do coração, o contato com o colapso da minha teologia, vi esse Espírito me acordar de madrugada para buscar a presença de Deus, de ler as Sagradas Escrituras 4, 5, 6 horas da manhã, e os versículos pularem da Bíblia para enxugar minhas lágrimas e me encorajar. Porque a promessa é essa: o Consolador será enviado e estará com vocês para sempre, para sempre. Ele é o Espírito da verdade. Olha o que diz o verso 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. É o Espírito que o mundo não consegue identificar. Porque para conhecer o Espírito Santo, para identificar o perfume do Espírito Santo, como dizem os irmãos pentecostais, para sentir o mover do Espírito Santo, você tem que ter alma, você tem que estar no mundo do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 2, de 12 a 14. 1 Coríntios 2, de 12 a 14. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Somos a habitação do Espírito que nos regenerou, que fez as escamas caírem dos nossos olhos, os ouvidos serem abertos, que tirou o coração de pedra e em seu lugar pôs um coração de carne. O Espírito que nos levou ao arrependimento e nos deu o dom da fé, que caiu do céu como chuva, permitindo-nos, portanto, enxergar o que nem todos os membros da nossa espécie conseguem ver. É o Espírito da iluminação. É o Espírito que abre o nosso entendimento para a compreensão da palavra de Cristo. É o Espírito da santificação, que faz com que nos superemos, que adestra os nossos braços para a batalha, que no exercício da nossa vocação, nos comunica novos dons e talentos, levando-nos a descobrir potencialidades que nos eram ocultas e que foram despertadas pela obsessão de fazer o bem, de ajudar pessoas a viverem com mais dignidade e homens e mulheres se aproximarem da cruz. É o Espírito de poder, é o Espírito que nos dá autoridade para pregarmos em nome de Jesus e levarmos todo o pensamento cativo à obediência de Deus. É o Espírito que batiza, é o Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Um dia fomos tomados pelo espírito de temor. Vivíamos em escravidão, com a lei nos esbofeteando, batendo na nossa cara, nos triturando, como diz Lutero. Até que recebemos um espírito de adoção, com base no qual, em razão de cuja obra, nós somos levados a dizer: Abba, Pai. Irmãos, o que fazer disso tudo? Gostaria de concluir minha mensagem fazendo 3 aplicações práticas de tudo que nós vimos. Qual é a linha de pensamento que eu tomei nessa noite? Eu lhes disse que essa passagem descreve as últimas horas do Senhor Jesus. Madrugada de quinta para sexta, daqui a pouco o Senhor Jesus será morto. E os discípulos ficarão privados da sua companhia. Isso preocupa Cristo e trazia preocupação para os discípulos. Preocupa Cristo, porque esse povo é muito caro para Cristo. Deus olha para esse planeta e vê a exploração do homem pelo homem, a ponto de ter quem diga que o homem é o lobo do seu próximo. E nesse mundo caído, Deus contempla pessoas, homens e mulheres, com fome e sede de justiça, buscando pelas madrugadas a sua santificação, que se perturbam pela mínima ofensa proferida, porque aprenderam com o Espírito Santo, com a mensagem de Cristo, a lidar com o próximo, como o povo hebreu lidava com a Arca da Aliança, tendo cada vida como sagrada, o que regula tudo o que ele fala, tudo o que ele digita. Não quero usar de pieguice, mas não há mínima dúvida que esse povo enternece o coração de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno. Repito, menina dos olhos do Criador. E um povo pelo qual a Trindade se sente responsável. Porque a Trindade fez uma maldade com esse povo. Fez com que esse povo, vou falar de uma forma muito simples. O ponto é esse. A Trindade fez com que esse povo passasse a viver uma vida que os cidadãos desse mundo não gostam. Essa gente é um entrave para as intenções do inferno. Jesus está partindo, vê a aflição dos seus discípulos, e tomado, interessante que essa passagem apresenta Cristo com sentimentos de pai e de mãe. Eu não os deixarei órfãos, porque ele assume a responsabilidade por tudo aquilo que sua mensagem haveria de representar para a vida do seu povo. E aí então o que ele diz? Eu rogarei o Pai, eu vou conversar com o Pai sobre sua vida, para que o Pai envie o Consolador. E aí então, nesse diálogo, nós descobrimos o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Por quem?
pelos membros da Igreja Presbiteriana Betânia, gostaria de poder dizer isso. Gostaria de estar certo que todos os que estão aqui nessa noite nasceram de novo. Contudo, não recebi da parte de Deus luz para fazer análise intuitiva sobre a condição espiritual das pessoas. Tudo que sei é que a igreja sempre haverá de ser um corpo misto. De maneira que hoje, com 37 anos de ministério, não consigo mais manter relação romântica com a instituição. Eu identifico dentro dela as pessoas mais encantadoras, no meio de gente de uma perversidade que você não encontra nem do lado de fora. Porque essa gente, por se apresentar a você e a mim como irmão e irmã, faz com que nos relacionemos com ela de modo desarmado. Elas podem dar beijo no nosso rosto e nos entregar para Roma. Na minha experiência como pastor, estou mais do que convencido. Somos um corpo místico, ou melhor, um corpo misto. Cada igreja local é composta por filhos da luz e filhos das trevas. Filhos da luz e filhos das trevas tomando a ceia juntos. Filhos da luz e filhos das trevas cantando, levantando as mãos, e como nós ficamos impressionados com essa coreografia. Entenda que o povo que é objeto dessa preocupação de Cristo, o povo que enternece o coração de Cristo, sobre cuja vida Cristo e o Pai querem derramar o Espírito Santo, são os que amam a Cristo e guardam os seus mandamentos. Esse é o povo. E não tenho a mínima dúvida que está presente hoje na Igreja Presbiteriana Betânia. Porque estou absolutamente certo que, embora não esteja seguro quanto à salvação de todos, estou convicto quanto à salvação de muitos que conheço, e cujas vidas revelam amor por Jesus Cristo e compromisso com a palavra de Jesus Cristo, compromisso simétrico com a ética de Jesus Cristo. Aplicação. Número 1, creia no amor da Trindade. Creia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interessados na sua felicidade. Querem que você seja útil. Sabem que é pedreira servir a Deus num caos como esse. Contudo, o texto revela que os três, a Trindade Santa, estão empenhados em o encorajar e lhe dar todos os recursos de que você carece para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Segunda, penúltima aplicação prática. Adore ao Deus Trino. Esse é o verdadeiro culto. Meditar numa passagem como essa, a mente ser instruída pela doutrina. Irmãos, Igreja Presbiteriana Betânia, eu tenho corrido o país, me permitam dizer. Não me convenço da adoração que eu tenho testemunhado, que precisa de luzes de gelo seco, em meio a mantras evangélicos.
com pessoas levantando a mão sem conhecimento da doutrina. E tem gente que se orgulha de não ter interesse por teologia sistemática. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então pense no amor da Trindade. E preste culto de adoração a Deus. Como alguém já disse, a diferença entre o falso crente e o verdadeiro crente é que o falso crente, ele busca a Deus pelos dons excelentes que Deus tem a compartilhar com os homens. Já o verdadeiro crente busca a Deus porque Deus é excelente. E por Ele ser excelente, é digno da nossa adoração. E por fim, busque a provisão do Espírito Santo. Olha, Frederico querido, Vande, eu não sou psiquiatra, Lucília, entre outros irmãos. Não sou psiquiatra, não sou psicanalista. Não tenho muito o que falar sobre a depressão de natureza inconsciente, nem sobre a de natureza fisiológica. Me parece que ela existe. Agora, sou pastor. Me permita pensar num diagnóstico para as crises vividas por muitos ministros. Não se aventure em entrar no mundo espiritual sem estar batizado com o Espírito Santo. E deve fazer parte desse autoexame respondermos a seguinte pergunta: estou abafando o Espírito Santo? Estou entristecendo o Espírito Santo? Estou me fazendo valer dos recursos da graça de Deus, dos chamados meios de graça? Participo da ceia do Senhor? Tenho vida efetiva de oração? Separo horas para meditar nesse livro? Tenho colóquio santo com as almas gêmeas da igreja, com os irmãos com os quais eu me identifico? Agora, causa-me tristeza quando eu vejo a reação que houve semana passada nas redes sociais a um banner que eu publiquei. Vigília de oração na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Objetivo 3, santificação da igreja, reforma do Brasil e batismo com o Espírito Santo. E aí vi um sujeito escrever a seguinte coisa: uma igreja presbiteriana pedindo batismo com o Espírito Santo. Realmente a igreja está precisando de reforma. Ora, a igreja se propõe a buscar o fogo pentecostal, quer transcendência, quer autoridade para pregar o Evangelho. Está na ponta sofrendo as consequências de servir Jesus Cristo e carente de transcendência, carente de consolação, carente de encorajamento, e se propõe a buscar essa experiência, que sei lá se é batismo, selo, enchimento, visitação. Que só sei que, segundo o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 8, é algo que produz alegria indizível e cheia de glória. Se não temos alegria indizível, cheia de glória nas nossas vidas, alegria incomunicável, você tem dificuldade de falar sobre a doçura desse conhecimento. Se não temos, como dar conta de amar a Jesus, guardar os seus mandamentos num mundo caído como esse? Então, busque o Espírito Santo. Clame por essa visitação. Que Deus nos conceda graça. E fica essa correção que Deus fez hoje, acho que na ponte Rio-Niterói, enquanto eu dirigi o meu carro.
E ontem eu atravessei a ponte vindo do Mandela. Cheguei para o menino na beira do rio. Ele me disse: pastor, daqueles garotos que o senhor brincava aqui, que nadavam no rio, quase todos morreram, pastor. Bala perdida, execução. Que é isso? Encontrei 2 garotos. Nem sei se eu devo dizer isso. Que Adriane e eu decidimos adotar. Claro, longe do que um casal dessa igreja está fazendo. Eu fui para a favela. O que esse casal fez é humilhante. Não aparece na televisão, mas fez por crianças o que Jesus Cristo fez por nós. Mas como eu não tenho coragem para isso, não tenho amor para uma coisa como essa, nós decidimos adotar esses meninos de maneira que eles sejam sustentados por nós até a entrada na universidade. Um irmão acabou de sair de Bangu, passou horrores no sistema prisional, está trabalhando agora num lava-jato. E ontem eu peguei os 2 meninos na comunidade, falei para a mãe, falei para eles: só peço uma coisa, que Jesus Cristo seja o centro da vida de vocês, e que vocês não parem de estudar. E tem um lá que está precisando de reforço escolar. Mas aí a frustração é uma mixaria para minha família, o que fará toda a diferença para esses meninos, a fim de que eles não entrem precocemente no mercado de trabalho e possam concluir os seus estudos. Aí eu fico pensando no que poderíamos fazer se tivéssemos mais recursos. Quanta desgraça seria evitada. E aí o Espírito Santo falou comigo agora. Porque o Espírito Santo fala com o presbiteriano, falou comigo. Meu servo, ontem você atravessou essa ponte reclamando de não ter dinheiro. Sim. Aí eu fiquei num diálogo até chegar aqui. Mas será que não é melhor você dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que você prefere, dinheiro ou fogo pentecostal? Se pintar um dinheirinho vai ser bom a beça, gente. Que é aquilo que John Wesley falou: assim que o dinheiro me chega às mãos, eu passo adiante para que porventura ele não tome o caminho do meu coração. Mas o que faz a diferença é o Consolador, prometido por Cristo, para a vida dos que amam a Cristo e guardam os seus mandamentos. Esse povo, que pela 3ª vez eu chamo nessa noite de menina dos olhos de Jeová. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pastor Vanderlei, pode orar por nós, por favor?